Meu nome é Júlio, tenho 28 anos e trabalho como personal trainer em uma academia de Porto Alegre. Sempre levei uma vida comum, sem grandes surpresas ou mistérios, até aquela noite. Confesso que, se não tivesse passado por isso, provavelmente acharia qualquer história parecida uma grande bobagem, fruto de imaginação fértil ou coisa de gente querendo chamar atenção. Mas desde que aconteceu, tem algo que não me deixa em paz. O nome CT Além martela na minha cabeça dia e noite, como um eco, um sussurro que não desaparece, não importa o que eu faça. Eu não fazia ideia do que significava, até que, movido pela curiosidade e pela inquietação, encontrei uma comunidade online. As pessoas ali falavam de experiências assustadoramente parecidas com a minha. Foi aí que decidi escrever, ou melhor, desabafar. Porque, para ser sincero, tem dias em que eu mesmo me pergunto se isso realmente aconteceu ou se eu estou, sei lá, enlouquecendo. Mas toda vez que fecho os olhos, os detalhes daquela noite voltam com tanta clareza que chega a doer. Antes de contar tudo, deixa eu explicar o contexto. Era para ser um dia normal, um dia feliz, na verdade. Eu e minha namorada, a Luana, estávamos comemorando 2 anos juntos. Não que fôssemos muito de planejar grandes coisas, mas naquela noite combinamos algo especial. Um jantar no shopping, seguido de um cineminha. Simples, mas perfeito para nós. Estávamos rindo, conversando, falando sobre os planos para o fim de semana. Depois do cinema, fomos andar pelas vitrines, como de costume. Eu me lembro de como ela se empolgava ao olhar bolsas e sapatos que, na verdade, nunca comprava. Era uma dessas noites tranquilas, onde tudo parece no lugar certo. Até que ela se afastou por um instante. Disse que ia comprar algo na farmácia, nada demais, e me pediu para esperá-la perto da revistaria. E foi aí que tudo começou. Eu senti uma leve necessidade de ir ao banheiro, coisa rápida. Nem avisei a Luana, achei que voltaria antes mesmo que ela percebesse. O shopping ainda estava cheio, luzes brancas iluminando tudo, aquele clima de final de noite, mas nada parecia fora do normal, ou pelo menos era o que eu pensava. Naquele momento, eu não tinha ideia de que ao cruzar a porta do banheiro masculino, minha vida jamais seria a mesma. Eu entrei no banheiro sem nenhuma preocupação, apenas para resolver algo rápido e voltar antes que a Luana notasse minha ausência. Como de costume, escolhi um dos reservados. Sentei, olhando distraidamente para o celular, enquanto ouvia os sons comuns de um banheiro movimentado. Portas batendo, gente lavando as mãos, conversas abafadas. Mas então, algo me chamou a atenção. No meio daquele som de vozes, risos começaram a ecoar. Risos de crianças. Achei estranho, mas não dei muita bola. Talvez fossem crianças que entraram por engano ou estavam brincando por perto, sabe como é? Só que os risos continuavam. Pareciam deslocados, não combinavam com o ambiente. Não sei explicar, mas havia algo desconfortável neles. Uma leve sensação de inquietação começou a crescer no meu peito. Sacudi a cabeça e me obriguei a não pensar besteira. Terminei o que tinha que fazer, guardei o celular no bolso e me levantei para sair do reservado. Mas foi nesse momento que percebi, algo estava diferente. Quando empurrei a porta do reservado e saí, foi como se tivesse entrado em outro lugar. O banheiro, que eu lembrava perfeitamente bem, parecia ligeiramente errado. As luzes, que antes eram brancas e fortes, agora estavam amareladas, meio opacas, como se alguém tivesse trocado as lâmpadas por outras mais fracas. O reflexo no chão de azulejos parecia mais apagado, menos limpo. Havia uma faixa verde nas paredes que, eu tinha certeza, não estava lá quando entrei. Será que entrei no banheiro errado? Pensei. Olhei ao redor, mas era o mesmo banheiro, ou pelo menos quase o mesmo. Fui até a pia. Quando abri a torneira, a água saiu morna, mas com uma textura estranha. Era grossa, meio viscosa, e o cheiro horrível, algo como ferrugem misturada com algo podre.
Eu olhei no espelho para tentar entender o que estava acontecendo, mas os espelhos também estavam diferentes. Eram menores e tinham manchas nas bordas, como se tivessem décadas de uso. Era como se tudo ali tivesse envelhecido de repente. Respirei fundo, tentando manter a calma. Tá tudo bem, pensei. Você tá cansado, talvez esteja imaginando coisas. Mas algo dentro de mim já sabia que isso não era verdade. Olhei ao redor procurando papel para secar as mãos. Nada. Nem um único dispenser. Já estava nervoso, mas a inquietação virou uma sensação pesada, como se algo estivesse me observando. Foi quando me virei para a porta de saída do banheiro. E ao empurrá-la, minha vida mudou para sempre. Quando empurrei a porta do banheiro e saí, o mundo que eu conhecia não estava mais lá. O corredor do shopping, antes iluminado e cheio de pessoas indo e vindo, havia desaparecido. No lugar dele, encontrei algo diferente. O ambiente parecia uma galeria envelhecida, decadente. O teto estava escuro, com lâmpadas fracas penduradas por fios desgastados, emitindo uma luz amarelada que tremulava de vez em quando. As paredes, que antes eram limpas e brilhantes, agora estavam cobertas de manchas escuras, como se tivessem sofrido décadas de abandono. As lojas estavam lá, ou pelo menos uma versão estranha delas. As vitrines estavam desorganizadas, cheias de produtos que pareciam fora de lugar, velhos, enferrujados ou simplesmente feios. Roupas puídas, manequins com rostos deformados, objetos que não faziam sentido, coisas que ninguém compraria. Comecei a andar confuso, tentando entender o que estava acontecendo. Havia pessoas ali, mas algo nelas me incomodava profundamente. À primeira vista eram normais, como qualquer pessoa que você veria em um shopping. Mas ao olhar com mais atenção, percebi detalhes perturbadores. Era como se todas elas compartilhassem características em comum. Rostos compridos, olhos fundos, movimentos estranhos, quase mecânicos. Eu parei perto de algo que deveria ser uma lata de lixo, mas não era. Parecia mais um aquário alto, e dentro dele havia algo que eu não conseguia identificar. Era como um cobertor roxo, mas ele se mexia lentamente, pulsava, como se estivesse vivo. Algumas pessoas tocavam aquele aquário com as pontas dos dedos e riam. Mas o som do riso era grotesco, exagerado, como se fosse uma paródia de algo humano. Meu coração estava disparado e minha cabeça parecia girar. Que lugar é esse? Pensei. Onde eu estou? Foi então que percebi que a revistaria onde eu estava esperando a Luana tinha desaparecido. No lugar dela havia uma banca que vendia coisas que não sei descrever. Objetos de ferro, retorcidos, parecendo partes de máquinas, mas sem função aparente. Alguns tinham algo que lembrava olhos ou bocas gravados neles, mas de forma tosca, quase acidental. Antes que eu pudesse dar mais um passo, senti um puxão no braço. Me virei e vi uma menina, não mais que 7 ou 8 anos, segurando algo que parecia um bastão de ferro. Ela apontou aquilo para mim, como se estivesse me acusando. Ele nem é daqui de Sete Além, disse ela, com uma voz fria e quase metálica. Meu estômago afundou. O que ela queria dizer com isso? Antes que eu pudesse responder, ouvi uma voz atrás dela. Era o homem da banca de objetos estranhos. Não mexe com ele, ele já vai embora, disse o homem num tom quase desinteressado. A menina largou meu braço, mas não antes de me lançar um olhar vazio e perturbador. Ela voltou para perto de uma mulher que parecia ser sua mãe. A mulher me olhou com nojo, puxou a menina pelo braço e se afastou rapidamente, como se eu fosse algo repulsivo. Eu já estava entrando em pânico, pensando em como sair dali, quando um som alto e grave ecoou pelo lugar. Parecia o som de uma buzina de navio, mas muito mais profundo, quase insuportável. Todas as pessoas ao meu redor pararam o que estavam fazendo e olharam para cima, em direção ao teto. Eu também olhei, mas não vi nada. Só o mesmo teto escuro e deteriorado,
Quando o som parou, as pessoas voltaram às suas atividades como se nada tivesse acontecido. Eu senti que precisava sair dali. Precisava voltar para o banheiro, onde tudo tinha começado. Mas antes que pudesse dar meia volta, meus olhos pararam em uma vitrine. E o que vi ali foi a coisa mais bizarra daquela noite. Pombas vivas, enjauladas, sendo vendidas como se fossem itens de loja. Aquela visão foi o suficiente para me arrancar do torpor. Eu girei nos calcanhares e comecei a correr de volta para o banheiro, minha única esperança de encontrar o caminho de volta. Corri de volta ao banheiro, como se minha vida dependesse disso. Aquele lugar estava errado, tudo estava errado, e o único pensamento que martelava na minha mente era voltar pelo caminho de onde eu tinha vindo. Quando empurrei a porta do banheiro, me deparei com algo ainda mais perturbador. Não estava vazio como antes. Havia homens sentados no chão, encostados nas paredes, com expressões que pareciam alheias à minha presença. Eles estavam imóveis, mas seus olhos me seguiam enquanto eu avançava. Alguns seguravam pequenos objetos que brilhavam à luz amarelada, como se fossem pedaços de vidro ou metal. Eu tentei ignorá-los e caminhei direto para o reservado onde tinha deixado meu celular. Por algum motivo, recuperar meu telefone parecia crucial, como se ele pudesse me conectar de volta à realidade. Quando abri a porta do reservado, lá estava ele, exatamente onde eu o havia deixado. Peguei o aparelho com mãos trêmulas, mas ao tentar ligá-lo, nada aconteceu. A tela estava completamente apagada. Apertei o botão várias vezes, mas o celular parecia morto. Foi nesse momento que percebi algo estranho. Um dos homens, sentado perto da pia, começou a rir baixinho. Era um riso rouco, abafado, como se ele estivesse zombando de mim. O som ecoou pelo banheiro, fazendo os outros homens levantarem a cabeça, um por um, e olharem na minha direção. Meu coração batia tão forte que eu sentia a pressão no peito. Apertando o celular inutilizado contra o peito, eu me virei para sair. Tentei não olhar para aqueles homens, mas sentia seus olhares perfurando minhas costas. Quando alcancei a porta do banheiro, quase tropecei ao encontrar alguém que estava parado ali, como se me esperasse. Era o rapaz da revistaria. Ele parecia normal, diferente das outras pessoas daquele lugar. Ele sorriu de forma tranquilizadora, mas havia algo nos olhos dele que me deixava desconfiado. "Sua namorada está te esperando", disse ele, apontando para a porta com a cabeça. Eu hesitei, confuso. Como ele sabia da Luana? E por que parecia tão calmo naquele lugar insano? Antes que eu pudesse fazer qualquer pergunta, ele apenas balançou a cabeça, como se dissesse que não havia tempo para discutir. Respirei fundo e passei pela porta novamente, seguindo o gesto dele. Quando saí do banheiro, era como se o mundo tivesse se ajustado de volta ao normal. As luzes brancas estavam lá. As pessoas passeavam tranquilamente pelas vitrines. O som familiar de conversas e música ambiente enchia o espaço. Olhei em volta, incrédulo. Tudo parecia exatamente como antes. O shopping estava lotado de vida, cheio de cores e luzes, como se nada tivesse acontecido. E então eu a vi. Luana estava parada, olhando para o celular, impaciente. Quando me viu, franziu a testa. "Júlio, o que aconteceu? Eu estava te procurando", disse ela, vindo em minha direção. Eu não sabia o que responder. Meu cérebro ainda tentava processar o que havia acabado de acontecer. Olhei para o banheiro, esperando ver o rapaz da revistaria, mas ele não estava mais lá. "Eu me perdi", respondi, com a voz trêmula. Ela me olhou confusa, mas antes que pudesse fazer mais perguntas, senti uma onda de náusea. Tudo parecia girar e precisei me segurar em uma das colunas para não cair. "Você tá bem?", perguntou Luana, agora preocupada. Balancei a cabeça, tentando me convencer de que aquilo havia terminado, mas no fundo eu sabia que não era tão simples. Depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Naquele momento, Luana insistiu para irmos embora do shopping. Eu mal conseguia acompanhar o que ela dizia. Minha mente ainda estava presa naquela outra realidade, naquele lugar que parecia ter me engolido por alguns instantes.
Tudo o que eu queria era sair dali o mais rápido possível. Quando chegamos ao carro, ela ainda tentava entender o que tinha acontecido. Júlio, fala comigo. Você sumiu por quase meia hora. O que deu em você? Eu não sabia como explicar. Sumir era exatamente como me sentia. Mas como contar a alguém que eu estive em outro lugar? Que o shopping, as pessoas, tudo havia mudado, como se eu tivesse atravessado um portal? Apenas balancei a cabeça tentando evitar o assunto. Não foi nada, Lu. Eu devo ter passado mal. Isso era tudo que eu conseguia dizer sem soar completamente insano. No entanto, a verdade era outra. Algo dentro de mim estava mudado. Mesmo com o mundo ao meu redor aparentemente de volta ao normal, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo havia se quebrado. Como se a linha que separava o real do irreal tivesse ficado mais tênue. Naquela noite, eu não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, via flashes daquele lugar. Os aquários grotescos, as pessoas me olhando de forma estranha, o som grave e perturbador que parecia vibrar nos meus ossos. Mais do que isso, o nome Sete Além ecoava na minha mente como um sussurro insistente. Passei os dias seguintes tentando me convencer de que tudo aquilo era apenas fruto da minha imaginação. Talvez fosse estresse, talvez fosse algum tipo de alucinação, mas havia detalhes demais, coisas que eu nunca poderia inventar sozinho. Contei para Luana o básico do que aconteceu, sem entrar nos aspectos mais bizarros. Como eu esperava, ela não acreditou. Tentou me tranquilizar, dizendo que provavelmente eu estava cansado ou tinha tido uma queda de pressão. Mas mesmo ela parecia perceber que algo estava diferente. Você está estranho, Júlio. Desde aquele dia você está distante. Ela me disse isso depois de alguns dias, preocupada. E era verdade. Eu estava, porque desde então não consegui voltar a ser o mesmo. Não voltei ao shopping desde o ocorrido. Só de pensar no lugar, meu estômago revira, como se eu pudesse ser puxado de volta para aquela realidade distorcida. Eu também comecei a evitar espelhos. Sei que parece bobo, mas todas as vezes que me encaro no reflexo, fico com medo de não reconhecer o que vejo, medo de perceber algo diferente, algo que eu trouxe daquele lugar. Por fim, comecei a buscar respostas. Tentei entender o que havia acontecido comigo, mas quanto mais eu pesquisava, mais me sentia isolado. Nada fazia sentido, até que um dia tropecei em um fórum online. O nome dele? Sete Além. Ali, pela primeira vez, encontrei pessoas que relatavam experiências semelhantes à minha. Pessoas que também tinham atravessado para um lugar estranho, um lugar que não deveria existir. Li suas histórias com uma mistura de alívio e pavor, percebendo que eu não estava sozinho, mas também que ninguém parecia entender completamente o que é Sete Além, ou como escapamos de lá. Depois disso, comecei a cogitar procurar um terapeuta. Não porque eu duvide da minha sanidade, mas porque preciso de ajuda para lidar com o que vi, com o que senti. E talvez para evitar a única pergunta que ainda me assombra. E se eu voltar?